Olá, meu nome é Vitor e eu vou ler aqui uma resposta minha a um movimento da Paraíba que quer mudar a bandeira da Paraíba. Está aqui o meu texto. Apologia ao herói João Pessoa. Há um movimento na capital paraibana para mudar a bandeira da Paraíba. Espero que isso não aconteça, porque os heróis são para lembrarmos que é possível sermos melhores. O herói é uma ponte entre nós e a divindade. Tem os mesmos defeitos de uma pessoa comum, mas tem qualidades divinas, que nos faz lembrar que existe um Deus dentro de nós. E João Pessoa, que foi eleito pela oligarquia, combateu essa oligarquia no seu governo e alavancou o Estado naquela época. Ele fez muito pela sua terra e merece ser lembrado como um paraibano a ser seguido como exemplo por toda a posteridade. Um modelo ícone, uma referência de verdadeiro cidadão paraibano a ser seguido pelos jovens. Aconselho vocês, leitores, a lerem as cartas presidenciais de João Pessoa. Naquela época, o governador do estado era chamado de presidente do estado. Nessas cartas, João Pessoa colocou toda a sua essência política. Platão, quando fundou sua academia, fundou colocando o nome de um famoso herói da região. E por João Pessoa Cavalcante de Albuquerque ser um herói da nossa terra, merece ser lembrado. Ele foi um exemplo de homem digno, que na sua estadia no Rio de Janeiro recebeu elogios rasgados de Rui Barbosa. O vermelho pelo seu sangue derramado e o preto pelo luto de sua morte está estampado na bandeira da Paraíba. E a política palavra negro, como eu disse numa poesia, é para lembrarmos que temos um herói brasileiro. Conta-se certa vez que Assis Chateaubriand ficou surpreso porque João Pessoa, sendo político da oligarquia, andava desarmado e João Pessoa deu uma bronca em Assis por esse comentário. Outra vez, João Pessoa fez comentários nada amigáveis contra Getúlio Vargas, dando a entender que o conhecia bem, e em vida chegou a dizer: prefiro 10 Júlio Prestes a uma revolução. João Pessoa se aliou a Getúlio Vargas por meras convenções políticas, e se ele tivesse ganhado a eleição, João Pessoa com certeza iria tentar controlar o tal do Getúlio e iria tentar impor suas regras, sua ética, suas virtudes em prol do bem do país. Com certeza, se estivesse vivo, ele romperia com Getúlio Vargas quando esse implantou a ditadura, como o paraibano José Américo de Almeida fez. Semelhante coisa fez Ricardo Coutinho, atual governador da Paraíba, que, vendo a estagnação do Estado, uniu as oposições para se eleger governador. João Pessoa então fez pelo Brasil, em 1930, coisa mais ou menos semelhante, tentando unir as oposições contra a política do café com leite. E certamente ele faria ao Brasil o que fez pela Paraíba, combateria as oligarquias que o ajudaram a se eleger. Às vezes nas nossas vidas temos que dizer um santo nego, e João Pessoa fez muito bem isso. Quando a Paraíba foi o único estado brasileiro que não foi consultado pelo governo federal para a sucessão à presidência da República, João Pessoa então negou apoio ao candidato do governo federal. Está aí a origem do nego na bandeira da Paraíba. Naquela época da velha República, ele, João Pessoa, já dizia que o Estado devia ser laico. Ele era um visionário. No Rio de Janeiro, condenou o oficial do Exército que havia cometido um crime contra o presidiário e havia sido encoberto pelo Exército. E João Pessoa nadou contra tudo e todos e condenou o oficial do Exército pelo crime que cometeu. João Pessoa não ficou acima da lei, mas seguiu a lei como bom juiz que era. Alguns pensam que liberdade tem a ver com libertinagem, quando não é verdade. Liberdade tem a ver em respeitar as leis. Por exemplo, só circula livremente no trânsito quem respeita as leis de trânsito. Liberdade também tem a ver com comprometimento. Por exemplo, quem é mais livre numa empresa, o presidente ou o homem da Xerox? O presidente, por ter mais comprometimento com a empresa, pode circular livremente na empresa e acessar todos os arquivos da empresa. João Pessoa também sabia que a democracia não é o sistema político ideal, pois a maioria não sabe o que é melhor para si e não sabe o que é melhor para a maioria. Platão chega a afirmar que a democracia só daria certo numa sociedade de sábios, e não vivermos numa sociedade de sábios. E como disse o imperador e filósofo romano Marco Aurélio, o que é bom para a colmeia é bom para a abelha, mas nem tudo que é bom para a abelha é bom para a colmeia. Platão fala que existem 5 formas de governo, sendo que a aristocracia, que quer dizer o governo do mais sábio, ou o governo dos melhores, seria a forma de governo ideal. Imagina uma família com 5 membros, pai, mãe e 3 crianças. Imagine se essa família fosse uma democracia. Os filhos fariam o que quisessem, tornando a casa uma bagunça.
um exemplo no micro que a democracia não é o estado de governo ideal. João Pessoa também se aconselhava com o povo, tornando-se assim um político diferenciado para a sua época. Mas continuando, tudo que o jornal A União publicava passava pelas mãos de João Pessoa, e não há registro no jornal que este publicou até as famosas cartas de João Dantas. Minha mestra, Lúcia Helena Arruda, duvida muito que as causas da morte de João Pessoa foi um crime passional. João Pessoa foi um grande e incomodou muita gente do alto escalão da Paraíba, e isso pode ter ocasionado sua morte. As tais cartas, se realmente existiram, não foram publicadas pelo jornal A União, o jornal do Estado. Não se tem registro delas. Se chegaram ao conhecimento do público, foi porque foram exibidas em algum lugar da cidade sem o consentimento de João Pessoa. É só comparar as atitudes de João Pessoa e saberás que ele nunca permitiria publicar as tais cartas íntimas de João Dantas, se essas cartas realmente existiram. E dizem que foi por causa dessas cartas que João Dantas assassinou João Pessoa em Recife. João Pessoa combateu o cangaço e a oligarquia, além de enxugar as contas do Estado, alavancar a economia do Estado e fazer grandes serviços pelo social. Seu ato de governar foi admirado por milhares de paraibanos, e depois de sua morte houve um clamor em todo o estado da Paraíba para lembrarmos a grandeza deste homem. Temos que ter convicção naquilo que negamos, e eu nego a mudança da bandeira da Paraíba. Agora vou falar um trecho em que a historiadora professora Carmen Coelho de Miranda Freire fala sobre o episódio das cartas de João Dantas. Na verdade, o seu assassino João Dantas, advogado da Paraíba, vingou-se do presidente, responsabilizando-o pela devassa de seus documentos particulares no seu apartamento. Entretanto, João Pessoa nada tem a ver com a mencionada devassa. Encontrava-se no interior do estado quando o fato aconteceu. Quando regressou à capital, contaram que a polícia recebeu denúncia de furto na Liga Esportiva de Futebol, que estava situada no mesmo prédio do referido apartamento. A polícia vasculhou todo o prédio, inclusive o quarto de João Dantas, que estava ausente. O presidente João Pessoa censurou esse ato abominável de invasão à residência do Dr. João Dantas, dizendo inclusive que iria abrir inquérito sobre o caso. Aliás, a censura de João Pessoa ao fato foi presenciada por várias pessoas, cujo depoimento tomamos por escrito anos atrás, quando investigamos o fato. Quem quiser me seguir no Twitter é twitter.com/victorgel10, e lá tem minha página e a minha resposta no site.